Olá pessoal do Garoa. Na último dia 27 de junho, fiz uma apresentação no Garoa Hacker Club e o meu computador deu o famoso pau, não funcionou na hora. Meu notebook também. Ainda bem que eu tinha a apresentação no pendrive e fiz uma apresentação de threads, programação paralela e vários projetores. E eu prometi para o pessoal que eu faria as aulas para vocês, certo? Eu vou dar uma dica para vocês antes que vocês estão assistindo. Vocês pegam um vídeo do YouTube, tá? Quando vocês estiverem vendo meu vídeo no YouTube, clica nessa rosquinha aqui, ó, e aumenta a velocidade para 1,5, 2, e a aula vai ser apresentada muito mais rápido, caso alguém ache que estou falando muito devagar, tá? Para não poder errar e falar sozinho aqui, a gente fala um pouco devagar para não perder o raciocínio. Então, o que foi dito nessa aula? Então, eu comecei falando que se eu começar a apresentar para vocês tudo de uma vez, né, de despejar tudo na cabeça de vocês, vai virar uma bagunça. Então eu tentei criar uma linha de raciocínio na apresentação com alguns slides, né? Então, dessa forma vocês alinhariam o pensamento, o raciocínio, algumas peças estariam alinhadas e outras peças estariam de fora, mas separadas. Vocês saberiam diferenciar e ficar mais fácil de vocês estudarem. Primeira coisa que eu vou falar é de vários projetores. Vocês pegam, isso é para desktop, tá? Para notebook vocês não tem como colocar vários projetores, a não ser que você coloque o seu notebook tem aquelas USB 3.0 e já existem placas USB 3.0 que emulam o vídeo muito bem e fica da mesma forma. Vocês acessam o vídeo dessa forma, tá? Então vários projetores, vocês pegam uma placa de vídeo que tem várias portas HDMI, espeta elas. O mais importante é a resolução que essa placa máxima te dá, que nessa caso aqui, dessas quatro portas, 5120 por 2880. 5120 dividido por 4 é 1280. Então você consegue a resolução dessa placa em cada porta 2880 por 1280. Dá uma excelente resolução. Dá para fazer um vídeo wall, vários projetores projetar numa igreja, num teatro, numa sala e tudo mais, tá? Como é que vocês fazem para acessar essas portas dentro do Processing? É muito simples, né? Dentro do setup, se vocês colocarem full screen dessa forma, você acessa todos os projetores como se fosse um. Se vocês colocarem dessa forma, você está acessando o projetor 1. 2, projetor 2. 3, projetor 3. 4, projetor 4 e assim sucessivamente, tá? Ou você coloca assim, ou você coloca assim dentro do setup. Tá? Não é para colocar os dois, senão ele vai considerar só que você quer falar, nesse caso, no full screen 1. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou apresentar todos os softwares de passo a passo. Essa apresentação aqui é mais do que eu falei a respeito das aulas e da apresentação, tá? Então, como é que você faz? Nesse caso do meu computador, eu tenho três projetores, tá? Um, dois e três. Ou três monitores que estão conectados. Eles são dessa forma. E como que o Processing ou qualquer outro programa, ou como o Windows, reconhece isso daqui? Ele reconhece exatamente dessa forma aqui, né? Eu tenho um monitor está em pé nesse formato e dois monitores dessa resolução 1920 por 1080 nesse formato aqui, certo? Quando eu for apresentar os projetores, eu mostro para vocês a minha configuração aqui com a webcam e tudo mais. Eu não vou fazer juntos para não sobrecarregar o computador. Então, nesse caso aqui, a minha resolução dentro do processo, se eu usar full screen 0, né, ou full screen branco, ele vai dar a resolução de 4890 por 1680. Essa área aqui vai ficar em branco, mas existe processamento nela. Então, o que vai acontecer? Quando você dá um background, por exemplo, você tem muito mais área para apagar. Então vocês vão perceber que quando você está trabalhando com vários projetores, o processing começa a ficar muito lento, né? Então por isso que tem que entrar em threads, para você resolver esse problema da lentidão do processing. Tá? Então, aqui a penúltima apresentação do Garoa, que foi a anterior à minha, o pessoal fez esse software usando essa biblioteca Geometry aqui, a Computational Geometry, e eles geravam aqui 10 mil pontos e aí tinha que empacotar esses 10 mil pontos num só e ficava rotacionando na tela. Isso aqui era feito dentro do setup. Então eu fiz uma simulação que ele demora para gerar todos os pontos 50 milissegundos. Tá? E se você colocar essa parte do programa dentro do draw, né, que vai acontecer? Só essa parte aqui do programa demoraria 50 milissegundos. Mais 27 milissegundos na média aqui, porque ele foi estabilizando, né? Ele caiu para 144, 37, 30, aí era 27, 26, 27, 26 aqui dentro. Então o que acontece? Cada frame ia demorar 77 milissegundos.
Se vocês pegarem a calculadora aí de vocês, 77 milissegundos, vocês conseguiriam no máximo 15 frames por segundo. A apresentação teria scroll, né? Ela não tem interesse de ter o scroll. Então é muito complicado de vocês fazerem um programa que existe muito cálculo, muito processamento dentro do draw, porque você não deve interferir dentro do draw um processamento muito longo. E se você precisa desse processamento, você retira isso do draw e você faz isso dentro de uma thread, que ela vai fazer paralelamente, e você só usa os dados prontos, tá? Então, para dar um exemplo do que é uma thread, vamos falar de uma pizza, né? Eu vou pedir uma pizza agora, então eu estou fazendo aqui minha linha de apresentação. A minha linha de apresentação é essa linha vermelha aqui, certo? Eu pego o telefone e peço uma pizza, certo? Enquanto eu estou fazendo a apresentação, a pizza está sendo feita paralelamente, sem interferência minha. Eu não estou aqui. Eu podia muito bem fazer a pizza, mas eu não estou fazendo. Eu simplesmente aciono uma thread, que é a pizzaria para fazer uma pizza. Quando o pizzaiolo lá terminou a pizza, não sei o que ele faz? Ele aciona outra thread e chama o motoboy. Ele não vem entregar a pizza para mim, ele manda alguém entregar. Ele também aciona uma thread. Essa thread do motoboy podia ser acionada por mim ou por ele. Aqui nesse caso, ele acionou essa thread e o motoboy chegou em. Então, num determinado ponto aqui da apresentação, a pizza chega e não atrapalhou a minha apresentação. O conceito de thread é exatamente a mesma, é não atrapalhar a função principal do seu programa, certo? Ou você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Esse assunto surgiu porque eu vi algumas frases dentro do Garoa, que são essas frases aqui, né? Que quando as pessoas se deparam com uma apresentação mais realista, elas se empolgam mais e curtem mais. Muito mais gente fica prestando atenção numa apresentação que ela é muito mais suave, que ela tem mais detalhes, mais riqueza de detalhes e tudo mais. Mais riqueza de detalhes engloba mais processamento, certo? Igual um jogo de videogame. Você tem muito processamento lá, eles fazem sucesso por causa do jogo de videogame, né? Tem muito trabalho legal nas instalações, mas só funciona no primeiro dia. Depois fica quase tudo parado sem funcionar e ninguém sabe por quê. O que significa isso? Geralmente quem usa Arduino, né? Quem usa Arduino bota lá o negócio para funcionar, daqui a pouco o negócio para ou desincroniza e a pessoa não sabe por quê. Se eles usassem thread, as threads resolveriam o problema do arduineiro, né? E o fulano não usa processo e o mesmo chegou no limite do programa. Isso é a frase mais absurda que existe. Não existe limites para o processing, tá? Tudo que você consegue imaginar dá para fazer no processing. Porque ele usa Java. E Java, tudo que existe dá para fazer com Java. É óbvio que dentro das limitações do Java, mas tudo dá para fazer. Numa velocidade extremamente mais do que suficiente para qualquer tipo de projeto, tá? E por que aprender threads, né? É o início da programação paralela e conseguimos o melhor aproveitamento nessas plataformas, né? Então, se você está usando a Rasp, uma BeagleBone Black ou um Android, você precisa usar a Thread, porque você vai usar o paralelismo dessas placas. Porque, por exemplo, a Rasp aqui ela tem 4 core, a BeagleBone tem 4 core, né? Já existem placas aí com 4 cores, a Udo tem 4, mas você pode usar várias placas também, uma conectada na outra, né? E você consegue fazer uma programação paralela usando essas placas, certo? E você deve usar thread principalmente no que eu já falei, né? No Arduino. Se está usando Arduino, você tem que usar thread. Eu já vou explicar por quê, tá? E qual é a principal thread do processo? A principal thread do processo é o draw, né? Por que é o draw? O draw ele entra no tempo que você solicitou lá, falando no seu frame rate, tá? Então, quando nós abrimos um processo aqui do thread, certo? Esse aqui é o processing, né? E antes de você executar aqui dando play, você tem o seu sketchzinho aqui, tudo bonitinho, o seu programa tudo bem feito e tudo mais. E só essa tela aqui do processing, né? Eu vou pegar o programa, eu vou mostrar o slide, mas aqui está o programa. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 threads trabalhando só para essa tela aqui funcionar desse jeito, certo? E aqui, ó, todas as threads, ó, essa thread aqui já entrou 105 mil vezes no ar. É justamente o frame rate dessa tela aqui, ó, certo? Aí, quando a gente passa por cima de um programa, deixa eu pegar um processo original aqui, ó. Quando você passa aqui que fica acendendo aqui, ó, o stop, o run, as telinhas aqui, essas threads aqui, ó, deixa eu pôr de lado aqui, ó. Essas threadzinhas aqui, ó, elas ficam trabalhando, tá vendo? Ó? Elas começam a acender aqui, tá vendo? Ó? Outras threads aqui do programa entram no ar. Né? Então, o próprio processing tem várias threads, né, trabalhando. E quando a gente dá o run, que a gente aperta aqui o run do processing, vai, aqui, ó. Esse aqui, eu chamei o programa, né? Esse que eu acabei de mostrar para vocês.
são as 4 threads que fica trabalhando direto no draw. E quando você dá run, várias threads entram no ar aqui, ó. Essa thread aqui, ó, é do draw, certo? Quando eu fiz esse slide aqui, ela já tinha entrado 14 mil vezes. Essa aqui agora, ó, eu não acionei o draw ainda, né? Mas o draw provavelmente vai ser essa thread aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. É uma que tem a visibilidade. Tem que acionar ela para poder aparecer, certo? Mas o draw, quando a gente der o play aqui, ela vai entrar no ar, essa thread e tudo mais, tá? A gente vai fazer esses exemplos um pouco mais para frente, certo? Então, para você, por exemplo, usar o processing, e você está usando o, o processing para te deixar você fazer o seu programa direitinho, você colocar tudo aqui dentro do draw, né? Para você colocar tudo aqui dentro, tem várias threads dentro do processing te dando suporte para isso, senão você não conseguiria aquele desempenho que você tem. Só que quando você chega no limite do desempenho, está na hora de você fazer as suas threads também, tá? Então, o que acontece? Quando você pega aqui no setup, você fala que você quer um frame rate de 60, certo? Ele significa o seguinte, que nesse início aqui dessa chave até o final dessa chave, ele vai rodar isso daqui a 60 frames por segundo. E o que são 60 frames por segundo? Certo? 60 frames por segundo é 1 sobre 60, que dá aproximadamente 16 milissegundos. Então, o processing, ele garante que a cada 16 milissegundos ele vai entrar no ar aquela tela, certo? E aí o que vai acontecer? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai contar o tempo, ele vai iniciar a contagem do tempo aqui e vai terminar a contagem do tempo aqui, certo? Aí ele vai fazer o seguinte, quanto deu? Ele vai fazer 16,16 milissegundos, menos o tempo que ele contou do início até o final, certo? E ele entra no modo sleep, ele vai dormir, certo? E que o mundo acaba em barrancos. Então tudo que está acontecendo fora desses 16 milissegundos, que ele está dormindo, é perdido. Por isso que o Arduino ele está mandando pela serial lá, pelo cabo USB, as informações, o processing perde. O mouse, né, foi questionado lá na aula, o mouse, né? O mouse, a leitura da posição do mouse só é feita dentro do draw. Se você tentar usar o mouse fora do draw, ele sempre vai dar a coordenada que a última leitura do draw. Né? O mouse ele não fica lendo 100% do tempo. Então teríamos que entrar dentro de uma API do Windows para fazer essa leitura, certo? Mas o draw faz isso para a gente e nos dá a coordenada fora desse tempo. Então, se o seu draw tiver muito processamento, ele não vai acompanhar o movimento do seu mouse, por exemplo, né? Então, aqui está o Arduino. Então, quando ele está fazendo o upload dos dados, o Arduino, ele está mandando lá 1000 frames por segundo. Você está perdendo. E quando você faz a leitura pelo draw, o processing, né, ele vai pegar o dado, o posterior ao último dado lido. Ou seja, se ele já mandou 1000 frames lá para cima, lá, se você calculou lá no seu Arduino 500 frames por segundo para mandar para cima, o processing ele vai pegar um por vez, em cada draw. Então você não pode usar o processing para capturar o draw. Né? Desculpa, você não pode usar o processing para capturar a porta serial. Você tem que fazer uma thread capturando tudo que está chegando pela serial mais rápido do que o Arduino consegue mandar, certo? Descarta os dados e só usa o último e sempre manda para o seu draw o último dado que ele está solicitando, o último dado que chegou. Você descarta o resto. Aí você já evita todos os tipos de erros que dá em apresentações. Esse é o principal motivo de você usar thread quando você usa um microcontrolador, incluindo o Arduino, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você está dentro do processing, você evite colocar muito processamento dentro do draw, porque o frame rate não pode influir no processamento, e o processamento não pode influir no frame rate, certo? É isso que eu quero explicar para vocês nessa apresentação, tá? E isso é um exemplo de thread. Então, quando nós temos uma thread aqui, nós vamos fazer o seguinte, você tem exatamente essa receita de bolo, que é nas minhas aulas 50 e 51 que eu tenho lá de 2012. Vocês podem ver que eu explico direitinho o que acontece. Agora, o que eu vou fazer? Antes de entrar para a próxima parte, eu já vou mostrar para vocês os exemplos de threads, né? Eu vou pegar primeiro aqui uma aula que eu fiz aqui, a aula 119, que eu fiz de divisão de computador. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho o meu draw aqui, ó, nesse programa? O meu draw começa aqui e termina aqui. O meu draw, ele só está usando, ele está gerando as imagens tudo dentro de threads, certo? Está tudo dentro de thread. Então o que acontece? Cada thread gera uma imagem,
certo? Eu pego essas imagens que, que as threads geraram e só mostro. Ou seja, o meu programa ele não vai ter influência nenhuma no processamento. Então, todo o processamento que eu faço de visão aqui de computador é, não está sendo influenciado pelo draw. Então, aqui, ó, eu vou dar run, certo? A minha webcam ligou, certo? Aqui eu tenho a captura da imagem, certo? Isso aqui eu explico nessas aulas como é que eu faço esse programa. Então eu tenho a captura da imagem, eu faço uma concentração dessa imagem para matar todos os ruídos. E quando eu teclo aqui na barra de espaço, eu vou fazer uma captura do fundo, eu vou capturar o fundo aqui para fazer uma subtração de fundo, como eu expliquei numa apresentação anterior, certo? Aí o que acontece, ó? Aí eu vou colocar minha mão na frente da câmera, então eu consigo fazer. Isso aí é a sombra que está fazendo, tá? Esses monte de ponto aí, não é ruído, certo? Então eu consigo fazer uma leitura. E tudo isso é feito por thread. Né? Todo esse processamento é feito por thread. Então aqui ó, tem um campo de futebol e uma bolinha. Né? A bolinha está sendo. Ela bateu no carrinho, ó, o carrinho mudou de posição. E aí está mostrando aqui porque a subtração de fundo ficou diferente. E já está mudando um pouco de brilho nas partes brilhantes aqui em cima. Ó. Tá mudando, né? Ó, tá onde que mostra aqui? Deixa eu ver se mostra. Aqui, ó. Tá dando uma diferença de brilho aqui em cima. Então é assim que funciona. Então deixa eu fechar aqui, ó. Então como é que funciona? Você pode ver que tudo aqui, ó, uma extensão de thread, extensão de thread, extensão de thread. Esse aqui, uma extensão de thread. Então tem 4 threads trabalhando aqui e cada uma aqui dentro do processing demorou um certo tempo para fazer, certo? Aqui, ó, tempo para executar a redução da imagem. Ele demorou 9 milissegundos para reduzir essa imagem e concentrar os pontos para matar os ruídos, certo? Aí depois que ele concentrou a imagem, ele subtrai do fundo, demorou 2 milissegundos. Aí ele demorou 1 milissegundo para bordear. Então, o máximo que eu demoro para fazer isso daqui é 9 milissegundos, porque esses 2 milissegundos e esse 1 milissegundo está sendo feito paralelo com esse cara aqui, ó. Então, o que acontece? A minha apresentação eu posso aumentar muito o processamento e não vai atrapalhar não vai atrapalhar a minha, como que eu posso dizer, o meu projeto, né? Ele não vai atrapalhar de jeito nenhum o meu projeto. Então, ó, deixa eu deixar isso aqui de lado, deixa eu achar os programas que eu fiz aqui, ó. Então eu vou dar os exemplos de thread, tá? Threads, que era para eu mostrar lá no processo, tá? Então, ó, eu vou pegar, vou chamar um programa aqui chamado thread, certo? Que eu vou deixar todos esses softwares aqui no Google Drive. Vou pedir para a Mônica colocar no GitHub para vocês baixarem, tá? E vou deixar o link do meu Google Drive para vocês baixarem todos esses softwares, tá? E depois eu coloco o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, ó, eu vou fazer uma thread a mais simples possível, certo? Eu vou chamar aqui, ó, a thread está aqui, ó, classe simple thread extensão de thread, tá? Eu abro a chave aqui e ela vem até aqui embaixo. Então a minha classe é tudo isso daqui. Aí eu tenho aqui ó, uma variável chamada boolean running, wait, a identificação da thread e uma contagem de quantos frames quantas vezes ela entrou, caso eu precise dessa informação, que seria a mesma coisa do frame, né, do próprio processing lá. Né? Quantos frames você está sendo executado para você fazer a contagem de frames. Né? E aí eu coloco aqui, ó, método construtor, simple thread, aí eu recebo dois dados, o W, que é o weight, né? E o nome dessa thread que eu quero botar de nome nela, certo? Que é a identificação dessa thread, certo? Que eu vou receber uma string, só para poder nomear. Isso aqui é descartável e tudo mais, certo? Então eu coloco eu preencho as variáveis da minha classe, né? Eu recebo aqui o weight eu ponho W, o run eu começo como falso, certo? Que é só quando eu der o start para começar a executar essa thread, certo? Identifico o ID e falo que a minha contagem de frames está começando com 0, certo? Aí eu tenho um método dentro da minha classe thread, que é se eu quero saber quantas vezes eu entrei, eu retorno a contagem de quantos frames eu entrei, caso eu precise, né, por qualquer motivo. Eu tenho outro método chamado start, que é exatamente aqui que começa a thread. Quando você carrega ela só vai executar quando você der super.start. Quando a superclasse anterior, né, que estende a thread dentro do Java, que ela vai começar a executar. Então eu dou super.start, certo? Aí eu coloco aqui o run, certo? Isso aqui eu sou obrigado a implementar, o run. Então tudo que está acontecendo aqui dentro, ele vai ser executado
como se fosse o draw do processo. Então ele começa aqui, ó, enquanto running, enquanto ele começa aqui, ele termina aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ele simplesmente vai fazer uma contagem de 1 mais 1, né? Porque eu vou posicionar uma bolinha. Ele vai fazer uma contagem e aí ele vai entrar no modo de soneca, ele vai dormir, certo? Aí coloca o try catch aqui, ó, certo? E aí eu termino, caso o running, eu quero parar essa thread, eu dou run igual a false, né? Eu starto, eu faço um setter aqui para falar que esse running é falso, a minha thread sairia. Eu posso brecar essa thread, né? E ela não seria executada, certo? E aí, caso eu queira matar essa thread, eu posso usar o método quit aqui, que eu deixei tudo prontinho. Então, como que funciona? Eu start a thread, certo? Então, eu coloco aqui a variável da thread e variável do draw, certo? Duas variáveis aqui. Aí eu falo que eu quero saber quantos frames rates por segundo o meu draw está fazendo aqui, né? Só para contar os frames, para a gente poder identificar o que está acontecendo, certo? E aí, mais nada. Eu vou começar primeiro a habilitar aqui o processo. Eu não vou acionar a thread, tá vendo? Eu não vou nem instanciar a thread e nem vou startar ela, certo? E aí eu vou pôr o draw aqui, ó. No meu draw, o que ele vai fazer? Ele vai apagar a tela com cinza, certo? E vai ver se a altura da tela foi estourada. Se estourar a altura da tela, ele volta a zero. E ele vai fazer uma bolinha, certo? Ele vai fazer uma bolinha e vai imprimir essa bolinha aqui. Uma bolinha ele vai fazer da variável do draw e uma da variável da thread, certo? E aí ele vai pegar e vai me falar qual foi o máximo de frame rate e o mínimo frame rate que ele executou por segundo. Então vamos colocar aqui, ó. Vou dar run. Está aqui, ó. Certo? O mínimo frame rate que ele alcançou foi 15, então ele está trabalhando no máximo frame rate 60. Então ele está fazendo uma bolinha e tudo mais, certo? Então a bolinha está vindo aqui, ó. Certo? Então vamos parar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou instanciar a thread, certo? Mas não vou startar ela. Vai continuar exatamente igual. Ó, não mudou em nada, certo? Agora eu vou startar a thread, certo? E eu vou falar que essa thread, nós estamos trabalhando aqui com frame rate de 60, eu vou falar que a minha thread ela vai dormir 20 milissegundos, certo? Eu vou pôr 20 aqui, ó. Então, aqui está vindo a 16 milissegundos. A thread aqui, ó, está vindo a 20 milissegundos. Ela está mais lenta do que o draw, certo? Então vamos fazer agora aqui que ela vai ser 16 milissegundos. Estão trabalhando praticamente juntas, tá vendo? Ó, a minha thread está aqui e aqui está o meu draw. Aqui é o draw e aqui é a thread. Tá vendo? Eles estão trabalhando, ó, eu estou dormindo 16 milissegundos. Então aqui comprova que o draw entra em sonolência, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o frame rate para 100. Certo? O draw está entrando 100 vezes por segundo aqui, ó. 101 foi o máximo que ele alcançou. Alcançou a minha thread, certo? Eu mudei o frame rate. Então, já que é para apelar, vamos colocar aqui o frame rate igual a 200. Não, vamos por 300 aqui, ó, para vocês verem que ele tem um limite de frame rate. 317. 276. Ele não alcança 300 frame rate, ele não consegue, ó. 175, tá vendo? Por mais que você coloque, ó, mesmo assim no meio ele conseguiu alcançar, tá vendo? 299. Foi o máximo que ele alcançou, ó, 224, certo? Então, o frame rate não garante uma velocidade, certo? Então, vamos colocar o frame rate aqui para 60 de novo, que é o. Você pode pôr 30, né? Que já é uma excelente a visualização de qualquer imagem, né? Executar com 30, você vai ver que a minha thread está mais rápido que os 30 aqui, ó. Mas eu não vou pôr 60 mesmo. E aqui eu vou falar que tem 5 milissegundos. Ó, minha thread já está indo muito mais rápido, ó. Está executando muito mais rápido. Então, e o mínimo que eu consigo colocar é 1 milissegundo. Tá aqui. Certo? Então eu tenho uma thread e está entrando a 1 milissegundo. Então, ó, enquanto aqui está 60 frames por segundo, aqui está indo 1000 frames por segundo. Certo? É lógico que na thread você não consegue alimentar o frame rate, né? A tela que está sendo colocada na tela. Ela está fazendo exatamente somando o ponto, eu estou mostrando e estou comprovando que ela entra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar num outro programinha. Não vou salvar. Vamos entrar aqui no outro programa.
um pouco mais elaborado. Eu vou fazer um array de threads. Eu vou falar que eu tenho 10 threads, certo? E cada thread vai entrar a 1 milissegundo, certo? Não, eu vou fazer que cada thread vai entrar a cada 160, são 10 threads, 160 vai dar 16, 60 vezes 10, 600. 600 milissegundos, certo? 0,6 segundos cada uma, certo? E vou falar para executar o mesmo programa, certo? É a mesma coisa aqui, ó, é a mesma thread, só que agora eu instanciei ela dentro de um array, certo? Ó, eu pus ela dentro de um array. Eu starto todas as threads dentro do array, eu coloco um for aqui, ó, e dou start, certo? Onde que eu dou start nelas? Ah, deixa eu ver aqui. Start, onde que eu estou startando elas, que eu não lembro mais. Acho que eu não estou startando ela aqui. Quando eu startei ela, eu não salvei. Ah, quando eu apertar a barra de espaço. Quando eu clico a barra de espaço, eu starto todas as threads. Tá? Só para vocês verem. Tá aqui, ó. Então eu vou clicar a barra de espaço. Tá bem lentinho, ó. Tem 10 threads aqui trabalhando bem lentinho e tudo mais. Tá? 600 é muito. Vamos pôr aqui para 60. Cadê? Subestimei o barra de espaço, ó. Certo? Cada 60 milissegundos, só que tem 10 threads. Se eu falar que é 1 milissegundo, cada thread, eu vou ter 10 threads sendo startada, certo? A 1 milissegundo. Aqui é a quantidade de vezes que ele chegou. Enquanto aqui chegou em 1, aqui chegou 70 vezes, ó. Ele chegou até o final. 70 vezes. Então, eu tenho 10 threads fazendo a somatória dos pontos. Então, eu tenho 10 1000 vezes, quantas vezes mais rápido você quiser executar um software, você consegue dessa forma aqui. Então eu posso muito bem aqui falar que eu tenho 100 threads, certo? Aí teria que mudar todo mundo aqui, ele deveria ter colocado uma variável, né? Não precisam falar isso para mim. Aqui ele mostra todos. Aqui tem que ser 100 também, né? Burrice. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui quando eu chegar aqui embaixo, ó, eu entrei 700 vezes numa thread, enquanto aqui chegou essa quantidade de pontos aqui da minha tela, que é a altura da screen, certo? Então dá para ver que a thread é muito mais rápida e você pode sacar quantas threads você quiser dentro de um array, né? Você faz um array de threads e starta todas e cada uma pode ter uma configuração. Aquele rapaz que fez o negócio do ônibus, ele pode usar essa técnica aqui de cada bolinha ser uma thread, né? Depois eu explico uns outros detalhes bem legais sobre o processing, certo? Que mais aqui? O exemplo aqui, ó. Então é o seguinte, ó, essa thread diferente aqui, eu exportei a aplicação e ele me coloca todas as bibliotecas, inclusive quando você for colocar isso dentro do NetBeans ou dentro do Eclipse, você consegue colocar todas essas bibliotecas aqui quando você faz essas são as bibliotecas que ele usa para executar o programa, tá? E essa é o programa em si que ele vai ser executado. Então, quando você você exporta a aplicação dentro do processing, deixa eu ver se eu fechei o processing aqui. Aqui, ó. Se vocês vierem aqui, ó, export application, né? O que ele vai fazer? Ele vai salvar todas as bibliotecas que você precisa. E são exatamente as bibliotecas que você precisa usar dentro do NetBeans e dentro do Eclipse, caso vocês precisem. Então eu vou executar essa thread aqui, ó. Ela está aqui, certo? E eu vou pôr o monitor de recurso aqui para vocês, ó. Então, aparentemente, todos os processadores do meu computador, eles estão executando essa thread aqui, ó. Só que aqui tem 600 threads. Então eu vou sacanear o computador. Certo? Sacanear. Vou chamar de novo. Vou chamar de novo. Deixa eu pôr aqui do lado. Vou chamar 8 vezes para ter certeza que, por causa do balançamento de carga do Windows 10 aqui, ele vai tentar colocar cada thread dessa dentro, cada processo desse dentro de uma thread, né? Dentro de um núcleo de processador. Certo? Aí o que acontece? Olha o meu monitor de recurso aqui, ó.
Estou usando 100% de todos os processadores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, todos os processadores, né? E a minha CPU aqui, ó, CPU de serviço aqui, ó, do kernel, tá falando que eu tô com quase 100% aqui do processo. Então o que acontece? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês uma coisa, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui de lado aqui, ó. Bom, eu vou, sei lá, eu vou deixar só essa aqui aberta, ó. Vou fechar esse. Eu vou fechar esse. Vou fechar esse, fechar esse, fechar esse, esse. Olha o que aconteceu. Deixa só esse aqui, ó. Eu tenho aqui o Camtasia fazendo a captura da tela, tá? Não sei nem como ele vai se comportar com esse monte de processo aqui, ó. Olha aqui o que acontece, ó. Você está vendo que esse processador aqui, ó, aparentemente, o Camtasia deve estar aqui, certo? Eu tenho esse programa sendo executado que está pegando bastante recurso, certo? Então o que acontece? Esse monte de thread aqui, ó, 600 threads aqui, ó, ela está sendo executada ou nesse núcleo aqui, certo? Ou nesse núcleo aqui, ou nesse núcleo aqui. Você está vendo? Ó, aqui tem milhões de threads aqui sendo executada, 600 threads sendo executada, e você está vendo que ele não está dividindo o processo, entendeu? Então, aqui, ó, provavelmente esse cara aqui que está segurando esse processador que está segurando esse programa aqui, ó. Certo? As bolinhas estão acabando aqui, então as threads estão sendo executadas, estão sendo canceladas, mas é nesse núcleo aqui que ele está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você ter um computador com vários núcleos, que você vai ter problema de processamento. Então é isso que eu vou ensinar agora, como é que vocês fazem a programação paralela, porque quando você tem um processo em aberto, ele funciona dentro de um único núcleo, né? Então eu tenho o sistema operacional, trabalhando um exemplo, né, de como que é feito o processamento, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho um Pentium 4D aqui, que é a última linha que tinha antes, que era um único core, né? Então eu tenho isso aqui, ó, 3% de sistema operacional, 80% o processo usando o processo, 5% de música e o torrente, certo? Aí eu pego, quando eu vou executar isso daqui, na teoria você acha que está aqui, ó, o processo está sendo executado aqui, a música aqui, aí vem a música aqui, o torrente aqui, aí vem uma rotininha do Windows e não sei o que. Não é dessa forma que acontece, né? A rotina do Windows, esses 3% aqui, ela é dividida também em todos, em cada pedacinho do programa, que ele vai dividir o processo aqui em vários pedaços. Só que entre quando ele está executando o processing aqui, ele está colocando música, torrent, está executando o sistema operacional e tudo mais. É essa forma que fica o processamento no único processador, né? Quando você coloca uma thread, é como se você colocasse o processo, né? 40% vai ser executado numa thread e 40% o próprio processo está usando os recursos, né? 3% o sistema operacional, a música e o torrent. Então o que acontece? É como se o processing e a thread entrasse duas vezes na fila, certo? Então, se você precisar de mais desempenho, o que você faz, né? Geralmente, você derruba a música e você derruba o torrent, né? Aí você vai ver que ele vai ficar com todo o tempo, mas mesmo assim, ele vai estar lento lá, não sei o que, ó. Tá usando aqui, ó, 101% de processamento, né? E se você precisar de mais desempenho, você compra um processador novo, né? Que são 18 núcleos e 36 threads. Adianta? Não, né? É o que eu acabei de falar para você, né? Então, antes de entrarmos em dois ou mais processos, nós vamos pensar um pouco. Então, eu vou para a próxima aula e para a próxima aula, não, né? A próxima apresentação, sequência da apresentação, para vocês irem vendo aí do que eu falei aí do processing.